também vai conosco o nosso gado. Todo ele vai conosco. Agora você repete comigo: nenhuma unha ficará. Pois é, essa é a ideia inicial que o Espírito Santo vai falar conosco nessa direção. Gente, hoje é muito prático, muito fácil, todo mundo usa camiseta cristã, nós temos uma série de maneiras de fazer marketing e nós espalhamos o que cremos sem medo, sem nenhum constrangimento, mas eu tenho uma experiência de 35 a 40 anos atrás, eu sei que não parece, né, mas eu já passei um pouquinho dessa idade, e no meio do futebol, eu comprei uma camiseta branca de uma grife muito cara, de uma malha muito forte, muito boa, importada, e eu mandei emborrachar e aplicar na camiseta 100% Jesus. E eu usaria aquela camiseta por baixo no futebol ou em todos os lugares onde eu vivia no futebol profissional. E toda vez que alguém olhava para aquele emborrachado vermelho na camiseta branca, 100% Jesus, eles perguntavam: o que significa isso? E eu dizia: significa que eu sou 100% de Jesus. Eu não sou 50%, eu não sou 70%, eu não sou 80%, eu não sou 90%, eu não sou 99%. Eu estou no futebol, mas eu não sou daqui. Eu sou 100% Jesus. Então, isso era o meu slogan para eu começar a evangelizar. E eu evangelizava as pessoas. E a minha vida, muito cedo, eu entendi o quanto Jesus fez na minha vida. Eu muito jovem, eu me entreguei 100% a Ele. Eu me lembro que no meu casamento, nós tínhamos lá uma média de 300 a 400 pessoas no casamento, e o pastor, na ocasião, falando, e ele falava uma linguagem erudita, diferente, estranha. Eu não entendia muita coisa, eu só sabia que eu estava me casando. Então, num dado momento, eu cheguei para ele e falei assim: pastor, eu gostaria de falar alguma coisa. E ele baixinho falou assim para mim: é cafona noivo falar no casamento. Não existe noivo falar no casamento. Casamento é só o pastor quem faz e mais nada. Eu disse: tudo bem, mas é o meu casamento. O senhor pode me passar o microfone? E eu peguei o microfone e eu comecei a pregar no meu casamento. Eu queria deixar uma mensagem de Jesus no meu casamento. E assim eu fiz. E uma pessoa que trabalhava na Caixa Econômica, quando eu fui na semana seguinte depositar dinheiro na Caixa, e ela se converteu no meu casamento, e ela contou para mim, porque ela era o caixa da Caixa, e estava no meu casamento. E ela disse: quando você começou a falar uma paixão tão grande por Jesus, que agora eu e minha filha vamos também para a igreja. A Sara, quando fez 1 ano de idade, eu era tão apaixonado pelo Senhor. 1 ano de idade nós fizemos um culto. Imagina você indo para o aniversário de uma criança de 1 ano de idade, onde tem um painel, tem um monte de coisa, e de repente você encontra gente louvando mais de meia hora, e você sentado sem comer. Depois que termina de louvar, ainda sobe um camarada que é o pai da filha e começa a pregar. E você olha um para o outro e fala assim: meu, não vai vir nada aqui, o que nós estamos fazendo aqui? E ainda o pessoal que foi, porque toda festa, eu nunca tenho música secular em festa que eu banco. Eu nunca coloco uma bebida alcoólica. Quem vai para a festa, que quiser beber, vai para o bar, compra, bebe, traz para a festa. Mas eu não. A festa, para mim, eu não tenho comemorações depois, ou no começo com Deus, e no final libera o bailão. Não. Eu sou 100% Jesus. A minha festa é de gratidão àquele que me deu a oportunidade de viver, que me chamou para Ele, que me escolheu no meio de 8 bilhões de pessoas no planeta. Eu sou especial para Ele, me sinto assim, e eu dou tudo a Ele.
Tudo que eu posso, eu dou e entrego a Ele em gratidão, em amor puro, em gratidão. Eu sou 100% dele. Não tem coquetel alcoólico em festas que eu banco, não tem músicas sensuais, danças sensuais, não tem comemorações com embriaguez, com todo mundo, sabe, soltando por aí, não tem músicas eróticas. Não, eu nunca coloco nada secular, eu sou 100% Jesus. E eu faço minha família toda respirar o que eu respiro. Eu não dou um espaço para ninguém na minha casa. Todos na minha casa têm que conhecer o Deus que eu conheci. E eu tento mostrar esse Deus para que o caminho e a caminhada fique mais fácil. Fique mais fácil da minha filha, dos meus filhos conhecerem Jesus olhando para mim e a paixão e o zelo e o amor que eu tenho por Ele. Eu, quando aprendi tudo isso, eu entendi que eu fui comprado pelo sangue precioso de Jesus. Um dia, havia uma pessoa pregando e falando sobre a cruz. E a mensagem da cruz explodiu no meu peito de uma tal maneira que eu comecei a chorar de soluçar, soluços. E ali eu entendi, ainda jovem, que Ele morreu por mim. Ele não precisava fazer isso, mas Ele fez. E eu não merecia, e Ele ainda assim me amou. Então eu entendi o quanto eu custei para Ele, e eu jamais poderei pagar. Eu nunca tive coragem de morrer por Ele. Então, pelo menos, eu quero tentar viver para Ele. E quando eu leio esse texto, nenhuma unha ficará, esse texto mexe comigo. Quando eu falo essa frase, nenhuma unha ficará, é porque essa é a vontade e a ideia de Deus com relação ao nosso inimigo. Ele diz: Rinaldo, tudo que pertence a você, nada ficará nas mãos do inimigo, nem uma unha. Deus é um Deus zeloso. A Bíblia diz em Lucas 12, 7, que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Pasme! Tudo que você tira, corta, é recolhido, é contado. Há uma contabilidade, tudo que é seu não se perde. A Bíblia diz em Salmo 56, 8, que até as minhas lágrimas Ele guarda no odre dele, elas não se perdem. Porque as minhas lágrimas, quando elas caíram, saíram. Quem as fez sair será um dia julgado por Ele. Então as lágrimas vão para o livro das lágrimas. A Bíblia diz em Cantares, capítulo 6, verso 3, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu, é intimidade, é ligação. E a Bíblia diz em 1 de Pedro 1,19, na atualizada King James, que fomos resgatados pelo precioso sangue de Jesus. Ou seja, nenhuma unha nossa ficará nas mãos do inimigo. Nada que é nosso e nós somos dele ficará nas mãos do inimigo. Deus, quando mexe comigo dessa forma, Ele diz: nós somos de Jesus por inteiro. O sacrifício dele foi perfeito e foi completo. Quando eu vou para passear pela Bíblia, eu começo a entender agora por que algumas expressões tomaram forma. Gênesis 1, 27 diz que eu fui criado, você foi criado. Nós somos a identidade do Pai andando aqui. Nós temos o DNA do Pai andando aqui. Fomos criados à imagem e semelhança dele. A Bíblia diz em Tiago 4, 5 que o Espírito que Ele fez habitar em nós anseia por nós até o ciúme. Louvado seja Deus, meu Deus, o Senhor me salvou por inteiro e tem ciúmes de cada parte minha. Eu sei que muita gente, quando vem para o Senhor, diz assim:
Deus está interessado na minha alma. Deus quer salvar o meu espírito, o meu lado espiritual. O meu corpo, tanto faz, ele não está nem aí. Então, eu vou te frustrar, porque a Bíblia diz ao contrário. A Bíblia diz que corpo, alma e espírito são todos santificados nele e tudo pertence a ele. Louvado seja Deus. E você, algum dia, já falou para ele: Senhor, eu quero ser 100% seu? Você já fez essa confissão? Já falou alguma vez isso? Foi um homem, na biografia de um homem, eu gosto muito de ler a biografia desse homem, chama-se Charles Finney, ou muita gente fala Finney. Charles Finney foi um homem que tinha vergonha de Deus, ele era um advogado. Vou pular um pouquinho, algumas fases da vida dele. Ele era um advogado e pegava o livro de jurisprudência, sentava na sua escrivaninha e punha a Bíblia no meio do livro, para que alguém que entrasse no seu escritório o visse lendo os livros de jurisprudência e jamais pudesse vê-lo com uma Bíblia na mão. E ele tinha vergonha, mas ele se sentia sujo, imundo, pecador e pronto para o inferno. Então um dia ele sai da sua casa e vai para um canavial. Começa a olhar em volta e ver se não tem ninguém olhando. E ele disse: eu preciso me entregar. Eu preciso me entregar. Eu não posso conviver com isso dentro de mim. E diz que ele se ajoelha e começa a pedir perdão dos seus pecados. E de repente ele começa a se sentir inundado pela graça de Deus. Envolvido por uma onda de amor, onde ele é perdoado. Pulando ainda mais alguma coisa, diz que esse homem passa a orar 4 horas por dia. Ele não consegue ficar longe do Senhor. Ele fica tão apaixonado por Deus, se dedica tanto àquele Deus que ele conheceu, aquele Senhor absoluto na vida dele, onde ele não vê a hora passar, e a média dele era 4 horas de oração. Teve um dia que ele estava já 3 horas orando, de repente veio uma explosão de poder, uma unção veio sobre ele, uma nuvem o envolveu. Ele não sabe explicar exatamente o que aconteceu, ele só sabia dizer que parecia que a sua carne havia despregado, soltado dos ossos, e estava toda ela tremendo, e ele recebeu uma onda de amor tão forte, tão tremendo, que ele disse: Deus, se tu não parares eu vou morrer, eu não vou aguentar. E ele fez uma oração naquele dia que marcou profundamente, e eu gravei para você. Ele disse assim: ó Deus, quero fazer-te um pedido. Até quanto for possível um homem ser santo aqui na terra, eu quero ser. Aleluia. Ele disse: ó Deus, até quanto um homem puder ser santo aqui na terra, eu quero ser. E ele foi cheio da unção, cheio do poder, de tal forma que foi um homem que ganhou 500 mil de almas para Jesus. Foi um homem que entendeu que nenhuma unha ficará nas mãos do inimigo. Foi um homem que entendeu que ele se entregou completamente ao Senhor. Ele entendeu os textos bíblicos, ele entendeu o coração de Deus, ele entendeu as batidas do coração de Deus e ele conseguiu decifrá-las. Ele pegou Malaquias 3:17, onde o Senhor, o Todo-Poderoso, diz assim: e vocês, Igreja Cristo Salva, serão meus. Vocês serão meus tesouros particular. Ninguém toca em vocês, vocês são todo meu, inteirinho meu. E eu falo para você, todos os dias, o pecado vem, fala assim comigo, e chama. Todos os dias, a doença vem e chama. Todos os dias, a mentira vem e chama. Todos os dias a desgraça vem e chama.
Mas eu escolho o quê? Vira para alguém que está do seu lado e fala assim, mas eu escolho Deus. Mas nós escolhemos Deus todos os dias. E eu vou passar nesse texto para mostrar quatro propostas do inimigo através de Faraó. É claro que eu vou aqui usar essa sutil proposta do inimigo, porque ele gosta de costurar acordos. E eu vou trazer para você aqui, claro que com um cuidado de usar a exegese, de usar a teologia, fazer uma tipologia, e eu vou adequar o Antigo Testamento ao Novo Testamento para que você entenda e interprete exatamente o que quer dizer no mundo espiritual. Aqui, Faraó é simbologia, é a tipologia do diabo. Moisés é a tipologia de Jesus. O Egito é a tipologia do mundo e do inferno. E a terra prometida e a Canaã é a tipologia do céu. O Faraó quer o povo escravizado. Moisés quer o povo livre. Faraó quer o povo no mundo, no inferno. Jesus, Moisés, quer o povo no céu. Amém, gente? Por isso que Moisés é o libertador, porque Jesus nos resgatou da maldição do inferno. Então, usando tudo isso, eu vou falar dos acordos. Foram 4 acordos que Faraó tentou fazer. Vamos lá. O primeiro deles está no capítulo 8 de Êxodo, verso 25. Onde aqui a palavra de Deus vem nos trazer uma... Faraó, ele acha um caminho. E ele faz uma proposta para Moisés. Olha, Moisés, para com todas essas pragas aqui e eu te deixo sair. Ele fala assim, olha. Então chamou o Faraó a Moisés e Arão e disse, ide e sacrificai ao Senhor, vosso Deus, fala assim comigo, nessa terra. Presta atenção, porque tem muita gente que está fazendo acordo com o diabo e não sabe. O diabo é como o nosso governo, ele costura acordos, ele não faz o que ele quer, ele faz o que ele precisa para se perpetuar no poder. Então se faz acordos. O diabo faz isso. Ele tendo o poder sobre a sua vida, ele cede qualquer coisa para você. Agora presta atenção, se você não tiver a sabedoria, olha qual foi a proposta dele. Sirva a Deus sem sair do Egito. Eu deixo vocês adorarem a Deus, mas adorem a Deus no Egito. Irmão, meu amado, é impossível adorar a Deus no Egito. O Egito não é lugar de adoração, a adoração é Jerusalém. O Egito é lugar de escravidão. O Egito é lugar de sofrimento. Aqui, ele está dizendo, sirva ao Senhor seu Deus, aqui mesmo no Egito, não precisa mudar de vida. Continua aqui. Você quer futuro melhor para a sua família do que o Egito? Você prefere um deserto do que uma cidade constituída, com uma série de coisas prontas? Não há futuro no deserto, mas se você quer buscar a Deus, tá bom, busque. Mas não saia do Egito. Fica aqui no Egito. Sirva a Deus de qualquer maneira. Leva a vida em banho-maria. Faz de conta que você está um dia com Deus, outro dia no Egito. Afinal, a sua vida é como escravo no Egito. E a sutil proposta dele reverbera nos dias de hoje se você olhar para dentro da igreja. Se você prestar atenção, claro que com as devidas adaptações, você vai entender que as pessoas que vão para a igreja, muita gente continua com os seus prazeres, sem sair do Egito, mas agora frequentando a igreja.
Tem um monte de cristãos com aplicativos de sexo. E eles estão na igreja. E eles estão cantando. E eles estão pregando. E eles estão fazendo a obra, o ministério. Achando que estão na casa do Senhor. Mateus 6, 24, Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores. Não tem como adorar a Deus no Egito. A Bíblia diz que tem muita gente que adora a dois senhores. Você vai amar a um e odiar o outro. Você vai aborrecer o outro. Você vai agradar um e aborrecer o outro. É impossível adorar o Senhor no pecado. Aquele que se achega a Deus, a primeira condição para encontrar Deus é sair do Egito, é afastar-se do pecado, porque o pecado nos separa de Deus. A Bíblia fala que tem muita gente que está na igreja, que gosta da igreja, que descobriu na igreja uma família, uma casa, um aconchego, um lugar, mas não deixa os seus impulsos sexuais. A Bíblia diz que tem muita gente que está na igreja, mas ainda continua na bebida, na bebedeira, na bebedice, nos vícios, nas drogas, no álcool, no ganho fácil, na inveja. Tem muita gente vivendo o sexo livre, descompromissado. Estão na igreja, mas fizeram a igreja no Egito. Faraó fez essa proposta. Continua aqui. Olha, vai para a igreja, não tem problema você ir para a igreja, mas continue pecando. E quantos estão se ajuntando e não querem se casar? Ficam irregulares perante a sociedade, porque hoje tudo pode, mas com Deus nunca pôde. Quantos de nós estamos fazendo isso? A Bíblia diz em Tiago capítulo 4, verso 4, aquele qualquer que quiser ser amigo do mundo, se tornará inevitavelmente inimigo de Deus. Não dá para adorar a Deus, servir a Deus, vivendo no Egito. Vira para alguém que está do seu lado, fala assim: e começou. Fala assim: ó, eu nem sei por que você veio para a igreja hoje. Ó, Deus só está falando com você. Fala. Fala, eu queria tanto que falasse comigo. Fala, você é uma pessoa de sorte, hein? É ou não é? Faraó diz assim: sirva a Deus, mas sem compromisso. Sirva a Deus de qualquer maneira. O seu futuro, afinal, é aqui no Egito. E Mateus capítulo 9, verso 16, diz mais ou menos assim: ninguém põe remendo novo em vestido velho. Fala assim: remendo novo em vestido velho. Gente, isso aqui é insano. O que significa isso e em qual contexto Jesus falou? Hoje você vai para o seu guarda-roupa e você fica procurando e escolhendo a roupa que vai usar, amém? E você joga até, fica brincando, 2 ou 1, hoje eu vou com você. Não, semana passada eu já fui. Não, esse vestido não, porque a mulherada já viu eu com esse vestido. Não, esse sapato não, porque ele fez muito barulho e a semana passada todo mundo olhou quando eu cheguei. Então, você vai ficar aqui. E aí você fica escolhendo. Nos tempos de Jesus, não. Os tempos de Jesus era uma roupa, uma túnica. E essa túnica passava frio, era com a túnica. Calor, você estava com a túnica. Chuva, você estava com a túnica. Solzão de arrebentar mamona, você estava com a túnica. Você entrava numa casa, ia visitar alguém, ia num casamento, ia com a túnica. Você voltava para casa, ou você ia dormir, estava frio à noite, você dormia com a túnica. Então, por isso que Jesus falou: quem tiver duas túnicas, reparte com quem não tem, porque era muito caro confeccionar tecido que nós temos hoje. Era feito à mão.
Não era qualquer um que tinha roupa para usar. A maioria usava roupas rasgadas, de mendigância. Entende o contexto? Entende o que a Bíblia quer dizer? Então, quer dizer o seguinte, que quando a sua roupa, nos tempos de Jesus, ficava velha com força. Era velha mesmo. Então, ali, quando rasgava e ficava um buraco, Jesus falou, é insano o que vocês querem fazer. Quando se pede, quando se acaba a roupa, você tem que fazer tudo para possuir uma nova, amém? Amém, gente? Agora imagina comigo o que Jesus está falando. Ninguém pega remendo novo e investido, fala, velho, gente, tá aqui, ó, tá podre aqui. Quando você pegou a nova, você fez o recorte direitinho, e porque você gostava tanto da velha, você foi minha parceira há tantos anos, menina, eu não vou te deixar assim, e pega o remendo novo e põe na velha. Jesus falou, isso é insano, é absurdo, não é assim que funciona. O que Jesus quis dizer é que muita gente pega partes do Evangelho, faz dela uma colcha de retalhos, grava 5, 10 versículos, usa contra o cônjuge, usa contra o filho, usa para controle, faz ele escolhe alguma coisa, faz do evangelho um evangelho de retalhos e tenta colocar isso, fala assim, na vida nova. Ou tenta pegar os retalhos e colocar na vida velha. Agora ele conheceu Jesus, ele quer ir para a casa do Senhor, ele quer buscar a Deus, ele quer... E o diabo fala, mas fica no Egito. Fica no Egito. Não sai do Egito. Então nós pegamos o quê? O mais fácil é pegar aquilo que aprendemos na igreja e tentamos colocar na nossa vida antiga. Na nossa vida velha. E é por isso que a vida velha acaba sendo a sua vida real. Porque essa vida nova da igreja, da palavra, da comunhão, da unção, da descoberta do Espírito Santo, tudo isso nós abraçamos e aceitamos. Porém, nós não mudamos de vida, continuamos no Egito. E a gente tenta fazer do Evangelho essa coxa de retalhos. Jesus falou assim... Não é assim. É ilógico você pensar que agora uma roupa nova que você precisa, você recortar para colocar num remendo velho, numa roupa velha. O normal é você jogar fora o velho e se vestir do novo. A Bíblia diz, Moisés falou, não aceito essa proposta. Não vamos adorar a Deus no Egito. Não vamos adorar a Deus com a vida velha. Não vamos adorar a Deus em pecado. Não vamos estar junto com o pecado. Nós vamos sair do Egito. Duro na queda, fala, Moisés é duro na queda. Homem firme, muita gente cede. Não, tudo bem, você vai aumentar meu salário? Vou. Então tá, vamos continuar então, porque a gente vai ter um caso aqui legal. Depois eu me acerto com Deus. Não dá tempo. Não dá tempo. Não, nós vamos fazer assim, esse assédio aí. Não, mas é errado. Não, não é errado coisa nenhuma. Vamos seguir aqui, que você vai ganhar muito comigo ainda. Tem gente que cede. Ele está na igreja, mas ele cede para continuar na vida velha. Por isso que os problemas relacionais pipocam, são muitos. Porque a pessoa vem para Cristo, mas não se torna nova criatura. Ele ainda é a velha criatura com a coxa de retalhos. Ele está tentando remendar a roupa velha dele, que já se estragou. E ele coloca os remendos bons que ele descobriu na casa de Deus. Por isso que ele não muda. Por isso que ela não muda. Moisés fala o seguinte, nem uma unha ficará, não aceito, não tem negócio. Vá para a igreja, mas não abandone o pecado. É a proposta de Faraó.
E Deus fala, não negocie com o diabo. Não negocie com o seu inimigo. Fale para ele, na minha vida, nada ficará nas mãos do inimigo. Você tem que falar isso para ele. Você tem que ser firme a ponto de falar isso para ele. A segunda sutileza do inimigo, ele propõe que você vá para a igreja. Mas presta atenção agora no verso 28. Olha lá. Então disse Faraó, tudo bem, você é cara durão, hein? Eu vi que você não é mole não, hein, Moisés? Não é fácil lidar com você, hein, moço? Você é firme naquilo que quer, hein? Você é decidido, hein? Já vi isso! Pois é, eu vou fazer um outro acordo com você. Vamos tentar uma outra forma, então. Olha o verso 28. Deixai-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo, não vades muito longe. A segunda proposta é a seguinte, tudo bem. Você está querendo ainda ficar firme na igreja? Então, eu deixo você ir para a igreja, mas não se envolve muito não. Não entra fundo não. Não fica fanático não. Não fica querendo participar de tudo não. Não ore muito não. Não leia muito a Bíblia não. Você pode ir para a igreja, mas fica perto do Egito, porque de vez em quando você dá uma escapada. O Egito está liberado para você. Fica aqui. Você sabe que o Egito tem cebolas. Vem comer. Vai lá, tudo bem. Cante para o seu Deus, mas de vez em quando, cante as músicas do MC Deserto. Vai, ninguém vai saber. Dance para o seu Deus, vai, dança, vai lá, fique dançando e entregue a Ele o que você quiser. Mas de vez em quando vai para as baladinhas. Vai lá, encontra alguém, sai e faz sexo. Ninguém vai saber. Afinal, você está lá na igreja. Continua lá. É só você dar uma sacudidazinha no lombo. O homem é bobão, vai olhar, vai gostar. Você diz sim e pronto. Ninguém vai saber. Dance para Deus. Mas se tiver uma festa, dance também para sensualidade, para mostrar seu corpo, sua beleza, como você faz. Namore. Vai, namora. Porque hoje todo mundo é de todo mundo. Namora. E olha, mas não casa. Fica lá aproveitando. E você que é um garanhão, namora as meninas da igreja. Tá tudo com a corda no pescoço. Vai. E vai para a cama com elas. Não precisa assumir, não. Vai para a igreja, vai, faz tudo dentro da igreja. Ninguém vai falar nada porque vocês dois estarão na igreja. Vai. Essa é a segunda proposta do inimigo. Vira para alguém que está do seu lado e fala, eu estou com tanto dó de você, filho. Vai, tudo bem, sai, mas fique perto do pecado. Não vai muito longe, não. Fica perto, porque se você sentir falta, você encontra o caminho de volta. O Egitão está aberto aqui. Então vem, fica aqui. E Moisés disse, não tem acordo, vamos o mais longe possível do Egito. Nós vamos o mais longe possível do pecado. Todos que pertencem a Deus, nenhuma unha ficará perto do pecado. Louvado seja Deus. Essa segunda sutileza do inimigo é assim. Ela acontece debaixo dos nossos olhos porque nós não firmamos raízes. Gente, raiz...
tempestade em São Paulo e as árvores caíram e eu fiquei olhando para a árvore que caiu. Raiz enorme, eu não conseguia abraçar. A raiz era enorme para os lados, mas não era profunda. E eu aprendi a lição. O que o inimigo quer é negociar a sua raiz. Se você não tem raiz, você não tem crescimento. Se você não tem crescimento, você não gera frutos. Se você não gera frutos, você é estéril. Você ocupa a terra inutilmente. O que ele quer é não deixar você crescer na graça e no conhecimento de Deus. Sabe como eu escolheria uma igreja para eu frequentar? Se eu não fosse o pastor que sou, eu iria frequentar uma igreja de palavra, de alimento. Porque só quando você tem o alimento, você consegue aprofundar a raiz. E olha, eu vou dizer mais para você. Quem não tem raízes, qualquer festa, convite, aniversário, casamento, festa junina, festa na rua, tira você da igreja. Tira você do culto. Quem não tem raízes, qualquer coisa é oportunidade de diversão, é Egito. Quem tem raízes, você pode convidá-lo para qualquer coisa, dia de culto. Ele diz, eu não posso, eu vou para o culto, depois eu passo lá. Porque ele não muda a sua adoração, louvado seja Deus. Ele tem raízes, ele é aprofundado. Sabe, tem gente que qualquer viagem, é fogo de palha. Ó, você vê a pessoa, é turista na igreja, vem uma vez por semana e se bobear uma vez por mês. Ou pior, fica assistindo lives. Eles ficam, mas você sabia que naquele tempo também tinha gente que ficava assistindo live? Lógico que tinha. Quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê que nesse tempo aqui, Faraó tinha o domínio de toda a terra e ele sabia como conquistar as pessoas. Ele podia simplesmente falar assim, olha, você não precisa estar na igreja para adorar a Deus. Você vive de qualquer jeito, vai de qualquer maneira. A palavra de Deus diz que nós temos que ser como Provérbios 4:18, que diz que o cristão, a vereda, a nossa caminhada, tem que ser um constante crescimento na graça e no conhecimento. Nós temos que ser como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até chegar a ser dia perfeito. Você não pode passar um dia sem crescer, porque nós somos dele, pertencemos a ele, carregamos a glória dele, a imagem dele, a graça dele, a unção dele. Nós somos especiais. Dentre todos os habitantes desse planeta, há um povo separado e escolhido para ele, por ele, e que é somente dele, ninguém toca, nenhuma unha ficará. Não negocie o seu crescimento. Qualquer proposta que vier, ele vai falar assim para você, fica de boa, não se envolve não vai para o culto, vai de vez em quando, ou não vai de vez em sempre, ninguém vai nem notar, leva a sua vida, se vira, se mexe, pensa só na parte financeira, esquece esse negócio de buscar Deus, é perda de tempo, ele vai dar essa proposta, mas quem cria raiz, vai até dar frutos, e a Bíblia diz, até quando for velho, continuará dando frutos, porque tem raízes. Vira para alguém que está do seu lado e diga assim, a partir de hoje, vou registrar os cultos que você participa. Fala assim, você está frito comigo. É isso. A terceira sutileza do inimigo, aí ó, o pessoal já dando desculpa, eu trabalho, hein? Olha lá o pessoal falando, eu trabalho. O outro fala assim, eu estudo, hein? Eu falo assim, eu dou trabalho. Eu não venho para o culto, mas eu dou trabalho em casa. Então é um trabalho, eu dou trabalho. Aí, vamos lá. A terceira sutileza do inimigo está em Êxodo capítulo 10, verso 8. Agora, Faraó viu que é difícil segurar Moisés. Moisés é firme na decisão. Não, nenhuma unha ficará no Egito. Nenhuma unha desse povo vai ficar, nem um casco de animal vai ficar.
até os ossos de José levaremos daqui. Imagina isso, meu povo. Mas o capítulo 10, verso 8, ele faz outra proposta. É outra? Sim, outra. Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó e ele lhes disse: bom, tudo bem, ide, servi ao Senhor vosso Deus. Mas me diga, quais são os que hão de ir? Fala assim para mim, quem é que vai com vocês? Aí, no capítulo 10, verso 11, aqui, Moisés fala, olha, vai meninos, meninas, mulher, tudo, boi, jumento, ovelha, vai tudo. Aí no verso 11, ele diz quem é que vai. Não, não será assim. Andai agora vocês, rápido, vão os homens. Vão só os homens, deixem as mulheres e as crianças aqui. Vai só homem adorar a Deus. Pode ir onde vocês quiserem, mas só homem sai do Egito. Mulher e criança fica. Agora presta atenção e recebe a revelação. O inimigo está de olho na sua família. Ele vai falar assim para você: ô bonitão, você é um cara cabeça. Você é muito bom de Bíblia. Você entende da coisa. Quer saber? Está tão complicada a sua casa, vai só você na igreja. Deixa sua filha aqui, deixa seu filho aqui, deixa eles aqui no celular. Eles vão ficar em casa. Por quê? O seu filho precisa estudar amanhã, ele vai logo cedo para a escola. Então deixa ele dormir. Vai só você, edifica só você, prepara só você. Afinal, você é o cabeça da casa e você que é o líder, é o homem de Deus, você é o sacerdote. Então a proposta é aquela que a gente já ouviu como chavão. Salvação é em... Salvação é em... Muito bem, quando nós começamos a pensar assim, cada um busca por si mesmo, o egoísmo entrou, então eu vou buscar, já que você não quer, eu vou sozinho, e é assim que vai ser. Eu vou deixar os filhos em casa, porque eles têm escola, acordam cedo, eles dormem cedo, dão trabalho, não tem jeito, eles não param, então a mulher fica na televisão, fica fazendo outras coisas, tricotando, falando nas redes sociais, jogando conversa fora. E enquanto isso, o inimigo consegue separar você da sua família. Fala assim, ó, vixe. Por que você falou isso? Aí tem gente falando assim, agora estou vendo porque eu perdi meus filhos. Escute, com febre, com dor de garganta, com dor no pé, unha encravada, qualquer coisa. O que está acontecendo, Sara? Eu estou com isso aqui. Tá bom, vai com isso mesmo para a igreja. Vamos lá que Jesus vai te curar. Pai, vamos para a igreja. Bia, hoje eu quero ficar. Não vai ficar, embora. Gabriel, fica quieto, vai para a igreja. Tá bom. O que eu vou falar para você, se você não for firme, você perde seus filhos para a modernidade, para o progressismo que está entrando e vai entrar nas escolas e vai tomar a mente deles. Ou você tira youtubers da vida, ou você tira um monte de TikTok, tico e teco do coração deles, ou você vai perdê-los. Cerca os seus filhos, como diz Deuteronômio 6, de manhã, de tarde, de noite. Vai jogar bola com eles. Ele não gosta de jogar bola. Vai jogar peteca, vai jogar bolinha de gude, vai rodar peão. Ele não gosta, só gosta de computador. Entra na vibe, entra lá no TI com ele. Vai e fala, o que você está vendo aí? Que negócio é esse? Cada vez que eu chego na sala da minha casa e eu vejo qualquer programação, eu falo assim, quem é que está assistindo porcaria aqui? As meninas até tremem e olham, foi a Ayla. Não, foi a Manu. Ô Manu, para de mentir, foi você que mandou. E uma fica jogando para outra, falando, ou tira, ou não assiste nada. Aí ela já coloca Adão e Eva. Vamos assistir, vovô, vem ver aqui, Adão e Eva. Como a gente... Aí fica, vovô, tem algum chocolate aí? Nós estamos assistindo Adão e Eva. Falei assim, na época de Adão e Eva não tinha chocolate, só maçã. Vai lá na geladeira que tem maçã.
Ou você é firme, ou você perde sua família. Eu não queria ter problemas com os meus filhos quando crescessem. Então, ensina a criança o caminho que deve andar. E até quando for velho. Eu já não tenho idade de ficar correndo atrás de filho. Então eu queria tranquilidade. Para eu ter tranquilidade, eu tenho que obedecer a palavra. Eu não dou espaço. Já aprendeu a caminhar com Jesus? Já. Aprendeu a amar Jesus? Já. Então agora segue a vida, voe. Mas enquanto Cristo não for formado dentro deles, leve-os. Vou falar uma coisa para vocês. Eu amava jogar futebol. Futebol era a minha vida. Minha mãe dizia o seguinte: você só vai jogar bola depois que você for para a escola dominical. O pessoal do meu time, do meu bairro, a escola dominical era 9 da manhã. Marcava o jogo 6 horas da manhã para eu poder jogar. E a professora da escola dominical marcava se eu frequentava ou não para minha mãe. Se eu não estivesse lá, quando eu era pequeno, eu não podia jogar bola. Ela não me deixava sair de casa. E eu ia não querendo ir. Mas só tem esse jeito de jogar futebol, então eu vou. Eu terminava todo suado, ia lá para a escola dominical. E hoje eu estou aqui. E minha mãe já está na glória. E ela, se ela pudesse ver, ela estaria falando: valeu a pena eu ter sido firme com ele. Quer formar um homem? Leve ele para o caminho correto. Quer formar uma menina forte? Evite dar a ela tudo que ela pede. Porque as meninas de hoje e os meninos de hoje é quase tudo Nutella. Se vê uma barata, você não acha mais ele no culto. Olha lá, fala a Deus. Você viu? E rato então? Se vê o rato, a gritaria é maior do que um batismo com o Espírito Santo. É que eu não tenho medo, eu tenho nojo. E quando ele olha para a gente com aquele dentinho, é assim... Não tem medo, não. É Nutella. No tempo de Davi, matava urso e leão. No nosso tempo, foge de rato e de barata. Essa é a geração que vai segurar a igreja depois? Porque os pais são fracos. Sabe qual é a pior frase que você fala? Eu não quero que minha filha trabalhe tudo que eu trabalhei. Ó céus, eu sofri tanto com minha mãe, que eu vou evitar que ela passe por isso. Resposta errada. Perdeu $1 milhão? Deveria deixar ralar. Vai, limpa aí. Se não limpar direito, vai limpar com a língua. Vai, faz. Mas você é sem misericórdia? Não. A gente desenvolve o caráter. Força. Uma vez alguém chegou para um cara que estava empurrando a pedra, empurrava a pedra, empurrava a pedra. Ele falou assim: meu, esse cara não sai do lugar, o cara só empurra a pedra, empurra a pedra, empurra a pedra. E o patrão falava assim: eu quero que você vai continuar empurrando. E era muito lenta a mudança daquela pedra de posição. E era filho do dono da pedreira. E falando assim: o pai é terrível, pai é terrível. Todos os trabalhadores, final do ano, estavam aí peitinho de pomba. E ele todo musculoso, e ele falou: filho, ó, muito bem, agora você vai ser o dono da pedreira. Você já sabe o peso que é uma pedra. Como é que se faz? Ele preparou o filho sem o filho sequer imaginar que estava sendo preparado pelo pai. Você ama seu filho? Ama sua filha? A Bíblia diz: quem ama filho, cedo o corrige. A Sara tinha 2 anos de idade. Nem 2 anos, 3 meses, acho. Trocou o dia pela noite. Pá, pá. E ela, durante o dia, dormia. À noite queria brincar. Ei, galera, cadê o povo dessa casa? Vou fazer xixi, cocô. Eu falei assim: Vânia, eu não vou aguentar treinar amanhã cedo. A Vânia, perto que eu dou um jeito. A Vânia tem uma mão levinha. Foi lá na fralda da Sara. Pei. Agora chora com gosto.
E se chorar, vai apanhar mais. 3 meses de idade. O que eu vou falar para você? Se você não cortar agora, quem vai determinar como se faz na sua casa são seus filhos. E olha que ele nunca vai botar 1 centavo lá, mas vai mandar em tudo. E você não vai ter voz. Então agora, você vai falar para ele: meu filho, nenhuma unha ficará, você vai para a casa do Senhor. Ensaio é cansativo, pai, deixa eu aqui. Vai para o ensaio. E não desobedeça seu líder. Mas ele é chato, ela é chata, ele não entende. Vá lá e obedeça, porque senão você vai ter comigo. Entende isso? Nenhuma unha ficará. O que foi gerado de você não foi gerado para o inferno, foi gerado para o céu, para a glória de Deus. E você é responsável por levá-lo para lá. Seja firme, para que você não sofra como muitos pais cristãos hoje que têm seus filhos desviados, pedindo pelo amor de Deus que o pastor vá buscar algo que eles não foram firmes no tempo que deveriam ter sido. Vira para alguém que está do seu lado e fala: nossa, nós estamos só no terceiro, na terceira proposta. Meu Deus, o que vem aí então? Vamos para a quarta então. Vou ser mais rápido aqui. A quarta proposta é a seguinte. Êxodo 10, 24. Agora Deus vai te pegar. Êxodo 10, 24. Ide, servi ao Senhor. Somente fiquem aqui no Egito agora. Fala comigo, as vossas ovelhas, as vossas vacas. Diga, todo o seu dinheiro, todo o seu ouro. Diga, todos os seus bens. Olha a proposta dele. Tudo bem, já que não dá para parar mesmo essa ideia sua de servir a Deus, vai com a família, vai com o filho, vai com filha, vai com todo mundo. Tudo bem, eu libero. Deixa só os seus bens aqui. Agora, fale para alguém do seu lado. Está tendo revelação ou não? Meu Deus. Não levem pelo lado pessoal que eu vou falar aqui. Tudo bem. Vai para a igreja. Você pode frequentar, mas não dê dinheiro na obra, porque o pastor é ladrão. Os pastores aí que estão aqui, cuidado com essa palavra. Pastor é ladrão, então não dê dinheiro para a obra, não invista na obra, não dê a Deus os seus bens, se deu duro, esquece esse negócio de dízimo. Vai para a igreja, vai buscar a Deus, mas não seja dizimista. Para com esse negócio de dízimo. Fique em cima do muro. Um tempo você é dizimista, outro tempo não. Vai fazendo as coisas. Diz que você é apaixonado por Deus, chora, se derrama no chão, dá cambalhota, dá salto mortal, fala que é Deus que está fazendo isso com você, faz o que você quiser. Deixa todo mundo pensar que você é muito espiritual e não precisa ser dizimista. Afinal, ninguém vai ficar te vigiando. Guarda esse dinheiro. O faraó falou assim: deixa o seu dinheiro com a gente aqui no Egito. Não, os seus bens não leva os bens não. Vai levar para quê? Fique em cima do muro. Vocês conhecem a fábula do muro? O camarada subiu no muro, tinha o lado direito e o lado esquerdo. O pessoal do lado direito cheio de princípios, perdão, amor, bondade, misericórdia, etc. E ele falava assim: fulano, vem para o nosso lado, entra aqui, vem para o lado direito e tal, você vai fazer parte da gente. E ele lá em cima do muro, olhando, e o lado do pessoal do lado esquerdo é um pessoal corrupto, ladrão, venal, um pessoal que faz só coisa errada e só destruía vidas e tudo mais. E aí ele falou assim: poxa, mas o que será que está acontecendo? O pessoal do lado direito querendo que eu vá para lá, e o de esquerda nem fala nada. Ele chegou e falou para o pessoal da esquerda, falou: galera da esquerda, por que vocês não ficam tentando me convencer a ir para o lado de vocês como o pessoal da direita? E eles falaram assim: porque o muro é nosso.
Nós não precisamos te convencer. Enquanto você não decidir ir para o que é certo, você está conosco. O muro é do chefe. O muro é nosso. Nós é que dividimos tudo. Então a gente não vai ficar perdendo tempo falando para você vir para o lado esquerdo. Para nós, você pode continuar em cima do muro a vida inteira, porque o muro é nosso. Tem muita gente que não... tem muita gente que não assume, que não decide, que não toma um partido e aceita tudo. O muro é do inimigo. A Bíblia diz em Lucas 11, 23, quem comigo não ajunta, quem não é por mim, é contra mim. A Bíblia diz em Apocalipse 3,16, seja frio ou quente, se você ficar em cima do muro, eu vou vomitar você da minha boca. Quem aqui já vomitou alguma vez? Você sabe o gosto que é vomitar. E você sabe por que se vomita. Porque é corpo estranho no seu corpo. Aquilo ali tem que sair ou você morre. Então, gente que fica em cima do muro para Deus não decide, não é ou não é, Deus vomita. Faz mal para ele. Vira para alguém que está do seu lado e fala assim, meu Deus, que dó de você. Vamos tentar terminar de um jeito bom, porque tá feia a coisa, né? Tá feia a coisa aí, o negócio aí. O bicho tá pegando hoje, né? Esse tal de faraó aqui não é mole, não. Tem gente que não assume, que evita, que finge, evita discussões, aceita, tolera o pecado, se cala por respeito. Você sabe que tem gente que você não tolera, não engole, não agrada. E sabe o que a maioria faz? Se cala, consente. Não encaixa, não encara, não fala para a pessoa se despertar. Eu sou uma pessoa que eu tenho um certo problema. Eu vou por choque, eu assumo, eu me exponho. Porque aquilo que eu recebo, se eu não passar, se eu vejo o buraco e eu sei que vão cair, eu aviso que aquilo é um buraco. Mas a pessoa pode dizer, não, isso não é um buraco, isso aqui é coisa boa, olha aí, e vocês que oraram tanto, isso não aconteceu, a gente que não ora nada e já aconteceu, olha, isso aqui não é buraco coisa nenhuma, isso não é armadilha. Eu aviso, se a pessoa não quiser, não tem problema, mas eu aviso, eu falo. Agora tem gente que fica em cima do muro, tem gente que não define, que não decide, não faz o gol, fica enrolando, fica se, como diz aí a gíria de vocês, pagando de bonzinho, quer agradar todo mundo. O Senhor, os olhos do Senhor passeiam por toda a terra procurando o justo. Justo não quer dizer que ele é alguém que não fale. Ser justo é no procedimento, ele tem que avisar do perigo. O atalaia de Deus, se ele não avisa, ele recebe o sangue de quem se perde. Se deixarmos nossos bens, ganhos, recursos nas mãos do inimigo, como é que você vai sacrificar? Porque o seu dízimo é um sacrifício a Deus hoje. Como é que você vai sacrificar? Como é que você vai dar a Deus o que é de Deus? Como nós sacrificaríamos ao Senhor, Moisés falou. Não, tu vais dar também todo o nosso gado, nenhuma unha ficará. Tudo que é nosso vai junto conosco. Eu amo essa parte onde Moisés começa a falar, o nosso Deus que nos salvou de maneira completa, e a ordem foi direta. Tudo que é meu aqui vai comigo. Aleluia. Tudo que é seu, da sua casa, da sua família, vai com você. Pai, mãe, eu imploro, sejam firmes.
deixa o filho vir emburrado, traz ele pelo queixo. A filha já é mais fácil, traz pelo cabelo, que é grande. Mas traga para a casa de Deus. Aí, você pode até falar, mas Rinaldo, então eu tenho que começar de mim. Então tome vergonha e vem, comece de você. E depois de você ajusta a sua casa. Porque a Bíblia diz, nenhuma unha ficará nas mãos do inimigo. O povo que pertence ao Senhor é eleito e precioso. A Bíblia diz que corpo, alma, espírito, vida, fôlego, adoração, louvor, filhos, famílias, bens, tudo é dele, por ele e para todos sempre. Amém. Tudo é dele. Ele deu para que eu e você pudéssemos levar de volta para ele. Moisés olhou para aquele povo e falou assim, nenhum de nós vai se perder. Tem aquele filme, né? Até o último homem. Vai ser até o último homem. Mas minha família é difícil de levar. Então você vai jejuar, você vai orar, você vai buscar, você vai gemer, você vai gritar, vai fazer igual minha mãe fazia. Quantas vezes eu cheguei e peguei minha mãe chorando. E ela não podia ajoelhar, ela ficava sentadinha com as mãos no meio das pernas, e a lágrima descia, e ela orando por pessoas que ela mal conhecia. Imagine pela família. Nenhuma unha ficará. Eu quero que você receba essa palavra hoje. Eu vou para o final dessa mensagem. Um dia um jovem falou assim para um pastor, o meu desejo, o desejo do meu coração é ser consagrado a pastor. E o pastor respondeu assim para ele, se eu não consagrar você a pastor, você morre? Ele riu e falou, claro que não, né, pastor? E o pastor disse, então procure outra coisa para fazer. Porque aquele que é chamado por Deus, aquele que o chamado queima dentro dele, ele não consegue viver em outro lugar. Ele não consegue mais fazer outra coisa. Ele morre para as outras coisas e ele vive para Deus. E quando ele fizer a obra de Deus, ele faz até a morte. Foi assim com os discípulos, foi assim com os profetas. Eles buscaram ao Senhor com a própria vida. Porque eles eram 100% de Deus. Nenhuma unha ficará. Quando você entender que nenhuma unha vai ficar, você então ouve esse chamado, pegue esse chamado e você vai dizer assim, ó Deus, o Senhor me despertou para te buscar de todo o coração. Senhor, todo dia você tem que escolher eu Deus. nasci pra te chamar de Deus. Todo dia você tem Eu nasci escolhas a pra fazer. te chamar de Pai. A mentira vai bater na sua porta E andar do seu e você vai ter que escolher lado. Deus. As oportunidades vão bater na sua porta e você vai ter que escolher Deus. Senhor, desde o Tudo que você ventre da fizer na minha vida, mãe, a tragédia, a desgraça, eu sou povo vai chegar, escolhido seu. vai bater na sua porta. E você vai ter que escolher Sou Deus. abençoado. O desânimo vai bater na sua porta e você vai ter que escolher. Vivo obediente. Fique de pé comigo. Mas todo dia o pecado vem, te chama. Escolha Deus. Todo dia as propostas vêm, te chama. Todo dia Diga assim, na minha as vida, tentações, nenhuma unha ficará. Diga, tudo que é meu e tudo que sou todo dia o pecado pertence ao Senhor. Nenhuma unha ficará. Você tem que escolher Deus.
Eu escolho ser amigo de Deus. Escolha Ele todo dia. Cristo todo O desafio é diário, todo dia. Agora eu vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus. Cante isso, eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Aleluia. Senhor, Aleluia. eu nasci pra te chamar de Cante Deus. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo escolhido seu. Sou abençoado, se vivo obediente. Cante isso. Todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, chama, Me chama, todo dia vem as tentações. Me chama, E o que você tem que todo fazer? dia o pecado vem. Você tem que escolher. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Cante isso, eu escolho Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus.